Para onde a gente olha, tem alguém no celular, trocando mensagens, pagando conta, trabalhando, ouvindo música ou nas redes sociais. A internet ocupa boa parte do dia do brasileiro e os dados comprovam isso. 9 horas e 32 minutos. Essa é a estimativa de tempo que os brasileiros passam por dia na internet, ocupando o segundo lugar no ranking de 25 países. Só perde para a África do Sul. Os dados são da Associação Brasileira de Internet. O principal motivo para esse tempo de tela são as redes sociais. Fala a verdade, no mundo de hoje é difícil imaginar a vida sem internet. Ela encurtou distâncias, melhorou o acesso à informação, trouxe comodidade e facilitou o dia a dia em vários aspectos. Quanto a isso, não há dúvida. Mas por trás das telas há sempre riscos e nem todo mundo sabe dos perigos da internet. Uma experiência que marcou a vida da Bárbara. Ela era repórter de TV no interior do sul de Minas Gerais. Entrava ao vivo todos os dias e compartilhava os bastidores da reportagem nas redes sociais. Os telespectadores sempre comentavam as publicações e ela, por educação, interagia. Até que uma seguidora começou a mandar mensagens com mais frequência. Ela começou a tirar foto da TV, então eu aparecia na TV, ela tirava foto e me marcava, e eu repostava. Porque eu também achava que era muito chato, a pessoa te marca e não reposta. Várias pessoas faziam isso, não era só ela. Só que ela começou a mandar presentes na TV para mim. Então, toda data que tinha, ela mandava presente. Então, se era meu aniversário, ela descobriu, ela mandava presente. Se era Páscoa, ela mandava chocolate. Ela me presenteava. Mensagens, cartas e presentes. Bárbara ganhou um desenho feito pelo filho da seguidora e chegou a ser tema da festa do menino. No bolo dela tinha um bonequinho que era eu, assim. Eu achei aquilo bonitinho, né? Só que pessoas ao meu redor já achavam aquilo loucura. Falavam assim, isso é muito louco. Mas você não enxergava que isso... Não enxergava. Eu enxergava que era um carinho. E também, era assim, era surreal achar que era alguma coisa, né? Mas pessoas que trabalhavam comigo falavam assim, olha, isso não é normal. Foi mais de um ano assim, aparentemente um carinho de fã. Aos poucos, a jornalista começou a desconfiar. Em que momento que você percebeu que a coisa era um pouco mais séria, Bárbara? Eu percebi que ela era uma pessoa humilde. E aí, um dia ela foi e me deu um presente muito caro, eu peguei e mandei mensagem para ela e falei assim, não faça isso, não gaste assim comigo. Aí ela, você está desdenhando do meu presente? Eu falei, não, eu só acho que você não tem que gastar assim comigo. Porque eu fiquei preocupada, né, que ela gastando daquele jeito, e eu vi que a situação dela, ela ainda me falou que estava desempregada, então ela tinha uma mãe que eu conheci lá que era idosa e tinha um filho, então eu acho que ela deveria gastar. Só que ela achou que eu não estava querendo o presente dela, estava achando que era ruim e tal. Depois disso, a seguidora criou perfis falsos de homens e começou a mandar as mesmas mensagens. A intenção era conseguir o número do telefone e o endereço da jornalista. Primeiro ela tentou com um cara bonito, viu que não conseguia meu endereço, por exemplo. Aí foi e tentou com coisas mais caras, então me dá um iPhone. Eu falei, não. Ah, dá o seu endereço. Eu falei, não, então manda na TV, se quer me dar um iPhone, manda na TV. Falou assim, nossa, mas é um iPhone, vou mandar na TV? Eu falei, vai mandar na TV, eu não vou dar meu endereço. E aí começou a me atacar, começou a me xingar, né? E aí foi ao ponto que eu falei assim, vou na delegacia. Só que eram textos gigantes. Só que por que eu fui na delegacia que eles começaram a atacar? Porque ele começou a querer falar assim, e queria mandar flor, aí queria mandar pizza, sabe? Porque queria meu endereço. E eu falava não, negava e falava assim, por que a tal pessoa pode e eu não? E aí essa pessoa começou a me marcar também na TV, igual ela fazia. E falou assim, por que você não repostou o meu? Aí comecei a repostar também. Bárbara demorou a entender o risco que corria. As mensagens de carinho se transformaram em ameaças. Aí, a jornalista procurou a delegacia da mulher e registrou ocorrência. Por ser repórter, os investigadores me conheciam, então eles me ajudaram. Então eles agilizaram o processo e eles analisaram as mensagens e falaram assim, isso aqui não é um homem, é uma mulher. Porque as mensagens eram grandes, né? O homem não escreve muito na concepção deles, assim, do que eles já
tem de análise, né? Falou assim, isso aqui não é um homem, é uma mulher. E aí essa pessoa começou a me atacar da seguinte forma, falando assim, aí eu peguei e contei, só que eu contei pra ela que eu tinha ido na delegacia. E aí esse fake mandou assim pra mim, falou assim, olha, eu não vou fazer nada contra você, mas eu só vou fazer uma pequena baguncinha pra você arrumar. Me ameaçou, né? Por questão de segurança, Bárbara mudou de cidade e começou a trabalhar em outra afiliada, mas as mensagens de perturbação continuavam. Ela mandou mensagem falando assim, sem falar que era ela, né? Aí falando assim, você não vai fugir de mim, eu tenho um monte de parente aí e eu vou mandar mensagens todos os dias na TV falando mal de você. Aí eu fui obrigada a abrir para todo mundo, contei na TV, falei lá na redação, falei, ó, aconteceu isso comigo, então se vocês receberem uma mensagem me xingando ou algo do tipo, é ela. Bárbara parou de responder e bloqueou todos os perfis que desconfiava serem falsos. E para se precaver, parou de mostrar com tantos detalhes os bastidores e a rotina como jornalista. Qual que é a lição que fica? Eu tento ser mais retraída na minha vida pessoal. Ainda tem muita coisa da minha vida pessoal na minha rede social, mas, por exemplo, se eu estou num lugar, eu só falo que eu estou naquele lugar depois que eu saí daquele lugar. Que antes eu mostrava onde eu estava o tempo todo. Então, acho que com alerta também. Acho que não é só a pessoa pública, mas todo mundo que fica colocando onde está a todo momento na rede social, né? Então, eu não faço isso mais. Eu fico mais tranquila. Quando eu sinto que eu estou fazendo de novo, eu falo, pô, peraí. É traumatizante, né? O impacto na vida de indivíduos e na vida da sociedade é dramático, por isso é tão sério, né? Porque isso pode levar a homicídios ou até a suicídios, né? Tamanha a degradação que pode ser realizada num ato de ódio, né? Então isso eu trataria também como uma questão jurídica, como uma questão, né, de crime. O que a Bárbara viveu tem nome e é crime. O stalking é uma forma de violência com perseguição, assédio e ameaça de forma repetitiva e obsessiva. É crime desde 2021, está lá no Código Penal Brasileiro, que é a ação de você perseguir alguém de forma sistemática, reiterada. E essa perseguição, ela causa alguns danos, né? Ela vem com ameaça à liberdade, à integridade pessoal, psicológica e física da pessoa. Ela vem com a carga de perturbação da liberdade, da individualidade dessa pessoa. Então essa perseguição, ela é crime, seja cometido em ambiente físico ou em ambiente virtual. Nos cartórios brasileiros, a solicitação de atas notariais cresce a cada ano. No Distrito Federal, por exemplo, o ano passado teve registro histórico, com quase 2.500 documentos que podem ser usados como provas de ataques virtuais. O tabelião vai verificar a ocorrência do fato, ele vai entrar no jogo online, ele vai entrar na mídia social, na plataforma digital, verificar a ocorrência daquele stalker, hater, né, da ocorrência do bullying e transpor para essa escritura pública. Né? E além de transpor, de discorrer sobre os fatos, ele vai colacionar imagens, sons, todas as formas possíveis de exprimir aquele fato dentro de uma escritura pública. No próximo bloco, a gente conta a história de pessoas que tiveram os dados pessoais roubados e mostra como se proteger das ameaças virtuais. A gente volta já. Quem nunca precisou colocar os dados pessoais na internet? Em uma compra, por exemplo, ou na rede social? Sem perceber, o nosso histórico de navegação ajuda a construir uma biografia digital. Aí, com esses dados, empresas traçam perfil, tendências e hábitos dos usuários para adotar ações de marketing. Uma analogia muito simples de descrever o que é o banco de dados é quando você acessa um site, uma rede social, por exemplo, e aquele escopo, aquela aba, aquela casca da rede social é igual para todo mundo. O que diferencia são os dados. Então,
vai estar lá o meu nome, João, o meu telefone, o meu endereço, minha lista de amigos. Todas essas informações ficam salvos em um banco de dados. O profissional que administra o banco de dados de uma empresa, como o João, por exemplo, é responsável por garantir que as informações sensíveis sejam armazenadas com segurança. Era um trabalho de formiguinha mesmo. Minerar, tentar descrever o problema. Muitos dos problemas que a gente tinha não tinha em fóruns, em sites em português, então eu tive que me virar com o inglês. E aí foi só aumentando, foi só crescendo essa vontade de mexer com o computador. Uma pesquisa divulgada no ano passado por uma líder global de segurança cibernética revelou que em 2022 o Brasil sofreu mais de 100 bilhões de tentativas e ameaças de ataques cibernéticos, o que representa cerca de 30% dos casos registrados na América Latina e no Caribe. O avanço da tecnologia de informação, de comunicação, da internet, ela vem crescendo exponencialmente e com isso o espectro, né, de ação dos criminosos também. E isso revela uma incapacidade de gerar sistemas de proteção e também revela o desconhecimento ou a ignorância dos usuários em relação ao ambiente cibernético, né, em si. Dados que precisam ser protegidos. E para isso, em 2020, entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, estabelecendo diretrizes importantes para coleta, processamento e armazenamento de dados pessoais. A medida foi criada para combater o uso indevido, comercialização e o vazamento de dados, que também podem afetar as empresas com danos nas redes e nos sistemas, por exemplo. A revolução digital mudou a forma como vivemos e nos comunicamos. E da mesma forma que ela trouxe praticidade e novas oportunidades, também vieram os desafios. Cada vez mais, empresas e órgãos adotam medidas para proteger sistemas, redes, softwares e informações sigilosas. Essa segurança cibernética não é importante apenas dentro de uma organização, faz parte também da nossa vida. O ambiente virtual se transformou em uma mina de ouro para criminosos e há várias modalidades de golpes. Pode ser financeiro, como o do boleto falso, lojas virtuais fantasmas, clonagem de cartão de crédito, vazamento de informações pessoais, extorsão, haters ou cyberbullying, por exemplo. Os crimes cibernéticos são condutas delituosas praticadas mediante o uso de sistemas computacionais e redes de internet. A doutrina ela faz uma classificação entre crime cibernético próprio, que seria aquela conduta que só pode ser praticada mediante o uso de tecnologias de inteligência, né, e informação. Já os crimes impróprios seriam aqueles crimes comuns que a gente está acostumado, mas que em razão aí da evolução da tecnologia, eles começaram a ser praticados em ambiente virtual. A gente pode citar o exemplo aí de estelionato, extorsão, crimes contra a honra praticados em redes sociais. Marina teve os dados pessoais roubados e foi vítima de um golpe audacioso. Ela estava em casa quando recebeu a ligação do banco para confirmar a compra de um carro, no valor de R$100 mil. Detalhe, a compra teria sido feita com o reconhecimento facial da Marina, mas na verdade eram os criminosos. Ou seja, a pessoa que comprou, cumpriu todas as etapas. Deu a minha carteira de motorista, deu todos os meus dados e a foto do meu reconhecimento facial. E a gente começou a rastrear como que tudo isso aconteceu. E eu descobri que foi uma ocasião que eu comprei um celular com uma operadora. E aí o atendente viu na hora que eu estava agindo de boa fé, percebeu que por notícias que foram veiculadas nos veículos de comunicação, que sim, que tinham vazamentos dessa específica empresa de telefonia, e falou, não, você foi vítima do vazamento de dados. Marina imaginou que uma mulher tivesse se passando por ela e que o prejuízo poderia ser ainda maior. Eu liguei lá na concessionária e perguntei, quem é essa pessoa? Vocês têm câmeras? Quem é que está tentando aplicar um golpe especificamente para mim? Mas quando eles falaram, não, a gente nunca teve esse carro.
dessa marca, dessa placa. Não, você não veio, uma pessoa com o seu nome, com esses dados, não vieram aqui ontem. Aí eu entendi que era algo global. A empresária foi vítima também de outros golpes, como o do boleto falso. Ela recebeu um e-mail para pagar a fatura de uma loja de departamento, mas o beneficiário eram, na verdade, golpistas. Resultado, pagou o boleto 2 vezes. Primeiro para a quadrilha, depois para a loja verdadeira. Eu paguei e eles continuaram me ligando. Até eu receber no meu e-mail uma mensagem de que meu nome estava nos órgãos de proteção de crédito. Eu falei, gente, não, eu vou ligar lá. Aí eu peguei e liguei no 0800 lá. E falei, olha, vocês não param de me ligar e eu já paguei o boleto aqui, ó, está o boleto aqui. Aí, por favor, a senhora pode abrir o boleto, pode ler. Quando eu vi, não era. A entidade pagadora, recebedora do crédito, não era essa loja de departamento. Ou seja, foi um prejuízo pequeno, mas na vida corrida, em que tudo é muito oneroso, 350, 400 reais é algo que a gente paga 700 reais, né? Que dobrou, tive que pagar de novo. E para evitar armadilhas como essas, algumas dicas de segurança são importantes. A primeira dica é que você tem que se sempre que você está falando com as empresas de seus canais iniciais de atendimento. Normalmente isso é identificado através do sininho deles, que vai te ajudar a identificar se você está falando com a instituição ou não. Outra coisa importante é entender quem está iniciando essa comunicação. Quando você inicia a comunicação com a empresa, você sabe qual canal que você utilizou para buscar aquela informação. Desconfie de casos em que as pessoas estão te oferecendo contato. O seu banco vai oferecer contato com você para te pedir dados pessoais? Muito provavelmente não. Como é que você vai conseguir se precaver com isso? SMS, e-mails, maliciosos, coluna dizendo que você nunca deve clicar. Uma pesquisa feita no ano passado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra crescimento nos golpes pela internet. Em 2023 foram mais de 200 mil casos de estelionato digital, contra pouco mais de 120 mil em 2021. Um aumento de mais de 66%. Todas as vezes que a gente tem uma oportunidade nova, uma ferramenta nova, algo novo para aprender, os falsários se valem dessa necessidade das pessoas que não têm conhecimento total sobre os processos, de ponta a ponta dentro de uma ferramenta, para poder encontrar brechas onde eles podem conduzir as pessoas para o caminho que eles querem e não para o caminho correto. A forma mais importante de experimento disso ainda é o conhecimento. E, naturalmente, a pandemia acelerou isso. Ela acelerou não só o desenvolvimento tecnológico, como também a validação de que as pessoas queiram resolver os seus problemas à distância, de maneira digital e utilizando a internet. Adriana mora em Brasília e também já foi vítima de alguns golpes virtuais. O mais frequente foi o do celular clonado. Criam outro número, colocam um chip e falam que é seu novo número de WhatsApp, colocam minha foto no perfil do WhatsApp, daquele ícone, e mandam mensagem falando que eu troquei de número. E começam a pedir dinheiro da minha lista de contatos. Então, mandam geralmente para pai, mãe, amigos, contatos mais próximos, familiares. Esse tipo de golpe que aconteceu comigo desde 2020, eu acho, desde pandemia, eu já fui vítima umas 3 vezes. O último foi um golpe bancário. Adriana recebeu uma mensagem de um suposto banco informando que ela deveria resgatar pontos de um programa de fidelidade. Para isso, deveria clicar no link e colocar os dados bancários. Para você colocar sua agência, sua conta corrente e sua senha. E é aí que eles pegam seus dados, invadem sua conta e fazem a bagunça toda. Eu pensei, vou ver pelo meu aplicativo. Já que eu estou logada no meu aplicativo do banco, vou ver pelo canal oficial do meu banco se está acontecendo isso. E aí eu descobri que nem um programa de pontos que eles citam existe mais e que não tinha nada de 80 mil pontos acumulados, que era um golpe. No próximo bloco, a repórter Renata Teodoro mostra iniciativas que ajudam a orientar a população em como se prevenir dos golpes virtuais. A gente volta já. Eles estão em busca de conhecimento. Querem se manter independentes e acabar com as dificuldades que surgem com o avanço da tecnologia. A inclusão das pessoas idosas na era do digital diz respeito à qualidade de vida, segurança, comunicação e adaptação às novas situações do mundo. Quem ganhou um celular aqui, ganhou o celular. Mas teve um curso de como usar antes? Não.
está tendo agora com a gente aqui no IFB, né? Com o projeto de inclusão digital e social. Mas a grande maioria não tem essa oportunidade. A gente vê que tem muita gente querendo aprender. Isso é muito bom. Aprendi a colocar a foto do meu perfil, que eu não sabia. Como diz, foi uma janela que fechou e abriu outra. Porque o estudo não tem quem toma, não tem quem tira. Os anos de experiência também trazem desafios, como a dificuldade para enxergar de perto ou de longe. Agora, independentemente dos problemas de visão, em que cada um tem o seu, os problemas de informática para os mais idosos são praticamente universais. Navegar pelo mundo virtual é se deparar com o novo e desconhecido. Estava sempre procurando a ajuda da filha. Beth, me ajuda a fazer isso. E eu achei que eu estava sendo pesada nisso. Então ela disse assim, mãe, eu vou arrumar uma escola legal, que ela sempre foi também muito do governo da federal e da UNB, que era estadual. E ela disse, eu vou matricular você. E me matriculou e eu vim, comecei. Ninguém tem paciência com idoso, não. Nem na sua própria casa. Por isso que, às vezes, o idoso ele tem essa deficiência, uma carência. Estudar para se manter ativo e bem informado é o que move essa turma a estar aqui, em sala, para aprender. Além das aulas de informática, Josênio também é doutor em gerontologia e defende que a inclusão digital é fator determinante e decisivo na vida dessas pessoas. Os netos têm acesso à tecnologia, os filhos têm acesso à tecnologia e eles ganham o celular de presente e usam uma ferramenta incrível de inclusão no mundo, né? Simplesmente como para ligar e receber, e fazer chamada e receber ligação. Daí essa é a importância desse projeto, de inserir eles nesse mundo tecnologia, inserir ele nas redes sociais, inserir ele na questão da busca por uma identidade. Para além disso, é uma busca também por direitos. O artigo 21 do Estatuto do Idoso prevê que o poder público crie oportunidades de acesso da pessoa idosa à educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais. Aos 87 anos, a professora aposentada conta que ainda tem muito que aprender. Com a morte do marido, deixou São Paulo para morar em Brasília com a filha e sente que se adaptou super bem à nova rotina. O segredo? Preencher o tempo e ocupar a mente. Eu gosto muito de estar sempre em atividade. Então, a minha filha Elizabeth, que é minha chegada, ela diz, mãe, vamos fazer informática. Eu vim. Mãe, vamos estudar inglês. Eu estudando. E o inglês é uma repetição para que eu não esqueça aquilo que eu já formei, né? E faço academia, faço pilates, por causa da minha corcundinha. Maria Rosenda não fica para trás. Aposentada há mais de 10 anos, se diverte com as tantas atividades que faz durante a semana. Faço 2 vezes por semana informática, coral 1 vez por semana e espanhol na quarta-feira. Navegar na internet agora não é mais problema. A reza fica mesmo por conta dos golpes que ela torce para não cair. Espero que Deus me ajude, que eu não venha cair em situações. Ô Jesus, toma de cor. Mas a gente não escolhe, às vezes a gente não quer cair e cai. Belarmino só tem motivos para comemorar. Passou parte da vida na roça e, com isso, não teve chance de estudar e se queixava por isso. Hoje se orgulha por aprender coisas novas e absorver conhecimento. Foi uma oportunidade que hoje em dia, eu me senti mais valorizado, porque eu não tive esse momento para eu ter esse conhecimento que eu tenho hoje. A tecnologia ajuda a ter essa vivência
intergeracional. E o que nos estimula justamente é o retorno que nós temos, porque eles querem aprender. Eles fazem uma atividade 2, 3, 4, 5 vezes e não reclamam. Por quê? Porque ele quer aprender, tem a sede do conhecimento. Então isso é o que nos motiva. Se tratando de motivação, os alunos falam sobre os medos em relação à perda de memória. Para eles, acompanhar o mundo tecnológico é importante, claro, mas manter o cérebro sadio é ainda mais essencial na prevenção de doenças como o Alzheimer. Por estas razões, eu não posso deixar de ocupar minha cabeça. Você, de repente, do nada, passa a não lembrar, passa a não dar conta de fazer as suas próprias coisas. É muito ruim. Eu não gosto de depender nem das minhas filhas, eu não gosto de depender. Eu acho que para qualquer pessoa de idade, a maior tristeza é não lembrar até, né, a ter doenças como Alzheimer, né? Então eu procuro sempre estar estudando, lendo ou falando, conversando com pessoas que possam me ouvir. E é assim, com esses exemplos de autonomia e independência, que eu encerro o programa de hoje. Mas antes, quero saber se você já está seguindo a gente lá no Instagram, @Rádio e TV Justiça. No YouTube, já sabe, o canal é o mesmo. E se quiser entrar em contato com a nossa produção, o e-mail é o repórterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!